Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os cientistas conseguem agora contar a história geológica completa do planeta Mercúrio. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo para a gente falar de Mercúrio, um planeta aí que foi muito estudado pela sonda Messenger, e a quantidade absurda de dados que a Messenger captou, os astrônomos, os pesquisadores, geólogos, geofísicos, todo tipo de grupo de pesquisa está hoje mergulhado nesses dados e tentando tirar conclusões para a gente entender cada vez melhor esse planeta do Sistema Solar, um planeta que é tão pouco estudado, é difícil de ser observado, é complicado fazer observação. Só teve uma sonda antes que tinha visitado Mercúrio e a Messenger passou lá alguns anos pesquisando em órbita do planeta, então tem muita coisa a nos ensinar. Além disso, queria falar aqui, muita gente pergunta o que eu sou, né? Se eu sou geólogo, se eu sou geofísico, eu sou geofísico de formação, e o mais legal é que eu acho que a geofísica e a astronomia elas têm muito a ver no seguinte sentido: enquanto o astrônomo, quando ele olha para uma estrela, ele está vendo o passado, porque aquela luz da estrela demorou ali milhões, milhares, centenas de anos para chegar até a Terra, o geólogo, o geofísico, quando ele olha para as camadas da Terra, ele está olhando para o passado também. Ele está olhando para as camadas que eram superfície há milhões de anos atrás. E com isso a gente consegue contar a história geológica do planeta em que a gente vive. Óbvio que fazer isso em outros corpos do Sistema Solar é algo muito mais complicado. Primeiro porque a gente não tem como ir lá e amostrar o solo, tirar uma amostra da subsuperfície e ver as camadas de rocha que tem ali. Mas graças a Deus nós temos aí as sondas que conseguem mapear, que conseguem estudar perfeitamente os planetas, e com base nisso a gente aplica algumas técnicas interessantes para tentar entender a geologia dos corpos no Sistema Solar. Vocês veem aqui várias vezes, eu falo do planeta não Ceres, com Plutão é assim também, o pessoal conseguiu com uma passagem rápida da New Horizons entender bastante sobre a geologia. Então existe essa capacidade, existe essas metodologias para a gente entender a geologia dos objetos no Sistema Solar. Para entender isso, uma coisa interessante, uma coisa que renova o terreno, que renova a superfície, isso acaba contando a história geológica de um planeta, é o vulcanismo. O vulcanismo ele é muito útil para renovar o terreno de um planeta. Os geólogos geofísicos separam o vulcanismo em dois tipos. O vulcanismo explosivo, vocês sabem quais são, aqueles que têm explosão, que eleva lava, cinzas para o alto, aquela coisa explosiva mesmo, que a gente está acostumado. E existe um outro tipo de vulcanismo, que é o vulcanismo efusivo, aonde ele é um processo muito mais lento, ele não é um espetáculo, digamos assim, tão grande, mas aquela lava fica ali fluindo vagarosamente e aos poucos ela vai renovando a superfície do objeto. Muitos geofísicos discutem isso e acreditam que o vulcanismo efusivo é o responsável por criar a crosta do planeta, ou de um planeta, ou de um objeto do Sistema Solar onde exista esse tipo de processo. Com tudo isso que eu falei, se os cientistas, os pesquisadores forem capazes de determinar a idade desses vulcanismos, quando eles aconteceram, a gente consegue ir contando a história geológica dos planetas. Óbvio que aqui eu estou falando principalmente dos planetas rochosos do Sistema Solar. E nessa história a gente tem, né, a Terra aí com o seu vulcanismo que dura até hoje, então continua por bilhões e bilhões de anos esse vulcanismo ativo aqui e renovando a superfície. Agora a gente tem dois planetas que têm uma história um pouco diferente. Por exemplo, Vênus, o vulcanismo durou aí centenas de milhões de anos. E em Marte, por exemplo, já durou milhões de anos. E Mercúrio, como que é o vulcanismo lá? Como que foi o vulcanismo lá? Quanto tempo durou esse vulcanismo? E como que esse vulcanismo ele foi responsável por mudar a superfície do planeta Mercúrio? Isso era uma questão até pouco tempo atrás, não se tinha resposta direito, o que se tinha eram previsões do que devia ter acontecido, e agora pesquisadores usando dados da sonda Messenger, eles conseguiram ter uma resposta conclusiva sobre esse que era um outro mistério aí do Sistema Solar. Como eu falei, não dá pra gente ir lá em Mercúrio, tirar uma amostra e medir isso,
Mas os geólogos planetários, digamos assim, se é que você pode chamar desse jeito, eles têm uma técnica muito interessante para entender a idade da crosta de um planeta ou de um objeto que seja. Eles contam as crateras e eles contam o tamanho das crateras. Com a contagem do número de crateras e do tamanho das crateras e fazendo uma relação entre isso, é possível entender com boa precisão a idade daquele corpo que você está analisando. É uma técnica muito legal, muito interessante, e a sonda Messenger, por ter passado lá muito tempo, por ter feito mapas de alta resolução, é possível usar os dados da sonda Messenger para a gente poder medir a quantidade de cratera e o tamanho das crateras de Mercúrio. E com isso, analisando tudo isso, os cientistas chegaram à conclusão de que o vulcanismo em Mercúrio parou há 3,5 bilhões de anos atrás. Se comparar com o que eu falei, né, com Vênus, que parou há centenas de milhões de anos, e Marte, que parou há milhões de anos, e a Terra, que ainda não parou, isso é muito contrastante. Então você são planetas rochosos, basicamente formados ali na mesma região do disco protoplanetário, mas com uma história geológica muito diferente. A Terra ainda ativa, Marte e Vênus, milhões e centenas de milhões, e aí você pula para Mercúrio com bilhões de anos, quando o vulcanismo se encerrou. Por que aconteceu isso? Os astrônomos, os pesquisadores, eles têm uma explicação razoavelmente boa para isso. A geologia de Mercúrio é muito diferente da geologia dos outros planetas rochosos. Mercúrio tem um manto muito menor, onde o decaimento radioativo produziu muito mais calor do que nos outros planetas. Mas ele também ajudou para o planeta perder mais calor mais rapidamente. Nesse processo, o que aconteceu? Mercúrio começou a esfriar, a contrair, e o que aconteceu basicamente é que a crosta ela selou os dutos que levavam o magma do manto até a superfície. Então parou de existir esse vulcanismo porque a crosta fechou os dutos que levavam o magma até a superfície, ou seja, a superfície de Mercúrio parou de ser renovada por vulcanismo há 3,5 bilhões de anos atrás. Na Terra isso acontece, o magma tem os bolsões de magma ativo que saem ali pelos vulcões que a gente tem e vai renovando o terreno. Em Mercúrio isso parou há muito tempo atrás. Como eu falei no comecinho sobre Mercúrio, que a gente tinha eram previsões feitas há 40 anos atrás, e esses resultados acabaram validando essas previsões. Muita coisa se deve ao resfriamento e à contração de Mercúrio. Foi graças a esses dois processos que parou de acontecer o vulcanismo efusivo em Mercúrio e a superfície parou de ser renovada. Com isso, hoje, os astrônomos, os geólogos planetários, os geofísicos, o cientista que for que trabalhe com isso, ele consegue contar a história geológica de Mercúrio, uma coisa que era um grande mistério ainda no sistema solar, mas hoje já não é mais. A gente consegue aí ter toda a história geológica do planeta Mercúrio. Isso é muito importante porque a gente entende a história geológica, a gente entende como o planeta se formou, como o planeta evoluiu, e agora, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, a gente tem mais ou menos a timeline geológica deles bem contadinha por um bom período. Isso é muito interessante, é muito legal aplicar técnicas usando dados assim. São imagens diretas, mas são métodos indiretos, porque a gente não foi lá medir nada, mas a técnica se aplicou tão bem que a gente conseguiu dar essa resposta para esse grande mistério. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui agora no canal para vocês, esse vídeo aí para resolver o mistério sobre a geologia de Mercúrio. Mercúrio, há 3,5 bilhões de anos atrás, cessou, parou o vulcanismo efusivo que renova, que cria a crosta no planeta. Esse é o novo resultado aí que foi divulgado, é um resultado importante, é um resultado aí que faz com que a gente possa entender a formação e a evolução do planeta Mercúrio, um planeta que não é tão estudado como deveria ser. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Deviante.com.br, patreon.com/SpaceToday e Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Ciência de primeira qualidade para todos vocês. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today
e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!